Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o like aí e se inscreve no canal, pessoal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí. E hoje estamos aqui com o canal do Delton, todos os créditos ao canal dele. O link tá na descrição e no comentário fixado, pessoal. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Pânico se instala nos bancos, que são obrigados a escolher entre, de um lado, obedecer o STF e proteger o ministro Alexandre de Moraes, ou, de outro lado, obedecer a Magnitsky e punir o ministro. E os banqueiros já escolheram o seu lado, e nesse nosso encontro com justiça, eu vou te contar qual é. Mas antes, pensa num minutinho aqui comigo na dificuldade dessa escolha e me conta aí nos comentários o que você faria no lugar dos banqueiros. Afinal de contas, os bancos estão entre o mar e o rochedo. Eles estão encurralados desde ontem, quando, depois do Trump ter aplicado a lei Magnitsky a Moraes há algumas semanas, ontem o ministro Flávio Dino decidiu no STF que os bancos não poderiam aplicar Magnitsky contra Moraes. E eu vou deixar aqui o vídeo sobre isso na descrição para você que ainda não assistiu o que aconteceu ontem. Agora, é como se o banqueiro estivesse hoje numa encruzilhada. De um lado, se ele adotar o caminho de desobedecer ao STF, ele pode cair de um penhasco, num precipício, porque os ministros já mostraram que são desequilibrados. Eles não têm mais Constituição nem lei para obedecer no Brasil. Eles já mostraram um desequilíbrio, que eles estão fora do eixo. Basta lembrar que Alexandre de Moraes suspendeu o X de funcionar no Brasil. Chegou a proibir, num certo momento, VPN. Confiscou ativos da empresa Starlink para pagar a multa de outra empresa, do X. Então os ministros estão especialistas em punir e retalhar até fora da lei, fora das quatro linhas do jogo, inclusive com multas milionárias. Então, se escolherem esse rumo de desobedecer ao STF, os banqueiros eles veem ali um caminho que pode cair de um precipício. De outro lado, se o banqueiro seguir o caminho de desobedecer ao Donald Trump, descumprir a Magnitsky, espera à frente dele o fogo do inferno. Porque os bancos que desobedecem, eles recebem multas bilionárias. Eles podem ser excluídos do sistema financeiro internacional global. E isso significaria a morte financeira, a potencial falência do banco. O que você faria como banqueiro, hein? Pois bem, eu vou te dizer agora o que os bancos já decidiram, a escolha que eles já fizeram, e eu vou mostrar detalhes imperdíveis disso que prenunciam quem vai vencer a guerra entre o STF e Donald Trump. Pois é, encurralados e em pânico, os bancos já avisaram que eles vão se render a Magnitsky. Eles já avisaram que eles não vão obedecer à decisão do Flávio Dino, que eles disseram ser incumprível. Bora aqui entender isso com essa coluna que saiu no Lauro Jardim do jornal o Globo. Apesar de Flávio Dino, os bancos brasileiros terão que se render a Magnitsky. Ou seja, entre o penhasco de uma consequência incerta, esse caminho que eles podem ou não cair de um penhasco, e o fogo do inferno certeiro do Donald Trump, os bancos preferiram a incerteza, seguir pelo caminho que pode ou não cair do penhasco com o STF bravo com eles, mas não ir na certeza da perdição do inferno do Donald Trump. E os bancos estão certos. A realidade sempre se impõe. Não adianta o ministro Flávio Dino querer dar uma decisão decretando o fim da lei da gravidade. Ele não vai voar se ele pular de um prédio. O Flávio Dino e o STF eles não têm como impedir os efeitos da Magnitsky no Brasil, nem obrigando os bancos a desobedecer. Porque se os bancos desobedecerem, se eles não cumprirem, se eles ferirem ali a Magnitsky, se eles não punirem o Moraes, os bancos vão estar detonando as pontes de relacionamento financeiro entre os bancos brasileiros e os bancos do mundo. Os bancos do mundo eles não são alcançados pelas ordens do STF. Os bancos do mundo, eles obedecem a Magnitsky. E se os bancos brasileiros descumprirem, as pontes entre os dois lados vão ser rompidas e os bancos brasileiros vão ser isolados e eles vão quebrar. Porque não tem banco hoje que não precise fazer contrato de câmbio internacional. A economia brasileira rui. Então, gente, a Magnitsky ela é imparável. Olha aqui, ó, dá uma olhadinha comigo. Os bancos brasileiros eles estão simplesmente perplexos com a decisão do Flávio Dino, que determinou nesta segunda-feira que ordens judiciais executivas de governos estrangeiros necessitam ser homologadas no Brasil, numa tentativa de blindar o Alexandre de Moraes do efeito da lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos.
O diretor de um grande banco brasileiro detalha o espanto. Não tem a menor possibilidade de um banco brasileiro ignorar a Magnitsky. Puxa vida, hein? Quem diria? Quem diria? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Quem poderia prever que uma lei como a Magnitsky, do país mais poderoso do mundo, não poderia ser ignorada? Gente, desde que a Magnitsky ela foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, o que a gente tem visto é um verdadeiro show de horrores na política, no STF, na imprensa e nos próprios bancos. Com todos eles ali dando migué, se fazendo de bobos, agindo como se a Magnitsky não fosse alcançar ninguém. Afinal, o Brasil é soberano. É absurdo que os Estados Unidos tentem interferir no judiciário brasileiro. E por aí vai. Quando nunca se tratou disso. Sempre se tratou de uma lei americana, aplicada em território americano, e que tem efeitos aqui no Brasil porque todos os bancos dependem do sistema financeiro americano e do relacionamento com os bancos americanos e do mundo para sobreviver. E agora a ficha está caindo. Dá uma olhadinha aqui o que acontece se os bancos brasileiros descumprirem a Magnitsky. Os provedores de infraestrutura americanos que os bancos brasileiros usam terão que encerrar os contratos. Quem vai dar a ordem é o OFAC, a agência do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, responsável por administrar e impor as sanções econômicas e comerciais contra países, indivíduos e entidades estrangeiras que representam ameaças à segurança nacional, política externa ou economia americana. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes já sofre restrições, como a de não poder fazer câmbio em dólar, usar cartão de crédito Visa, Mastercard ou Amex, ter investimento em fundos que tenham ativos dos Estados Unidos. O texto da Magnitsky que caiu sobre o ministro, por enquanto, se restringiria a isso, diz aqui a matéria. Diz o banqueiro que está falando aqui na matéria. Mas nada proíbe que um novo texto mais duro seja editado pelo governo Trump, como o de mandar suspender a conta corrente dele. Gente, bancos, olha, cuidado! O secretário do Tesouro americano ele já avisou que isso que vocês estão dizendo aqui não é verdade. Ele já disse que a Magnitsky é uma só, não tem essa história de 2 níveis de Magnitsky. Ele já avisou que tudo que vocês têm aí de Moraes tem que ser encerrado. Que vocês têm que encerrar e bloquear tudo do ministro Alexandre de Moraes. Até a conta dele em reais. Vocês aí, banco, olha, vamos ser francos, estão correndo um risco tremendo de terem que pagar multas bilionárias por conta desse migué que vocês estão querendo dar. É melhor vocês correrem de uma vez para cumprir a Magnitsky inteira. Senão, quem vai ser sancionado vão ser vocês. Olha aqui, finalmente... Esse diretor de banco ele cria um neologismo para resumir o que está na mesa. Disse, essa decisão do ministro Dino é incumprível. Incumprível. E os bancos terão que encerrar a conta, queira o Flávio Dino ou não. Só que Flávio Dino e a STF não querem. E eles vão escalar essa briga sem parar. Isso ainda vai piorar muito, gente, antes de melhorar. Mas... essa decisão dos bancos de obedecer a Trump e não a Dino já é um prenúncio de quem que vai vencer essa guerra, de quem tem mais poder e mais força. E antes de encerrar, eu tenho uma coisa para te falar. Se você, como eu, se interessa não só pelo aspecto político disso tudo que a gente está vivendo, mas também pelo aspecto espiritual e da fé, se você é cristão, se você defende a verdade e valores inegociáveis, não deixe de participar hoje, às 20 horas, da aula magna Guerra Cultural, a batalha pela sua mente, uma aula comigo, com a Cris Correia, especialista nesses assuntos relacionados a isso, e a gente quer que você aprenda sobre como entender os fatos políticos, os fatos sociais, à luz da Bíblia. Contra Magnitsky, uma carta na manga. O problema é que ele vai destruir a economia do Brasil. Para tudo que você está fazendo aí, presta muito atenção aqui, porque o que eu vou te mostrar agora são os detalhes do plano secreto do Supremo para impedir a aplicação da Lei Magnitsky aqui no Brasil, que já foi colocado em prática ontem com a decisão desastrosa do ministro Flávio Dino. Mas é bem pior do que isso. As consequências desse plano são simplesmente apocalípticas. É a verdadeira destruição da economia brasileira e a transformação completa do nosso país, não em uma Venezuela apenas, mas em uma verdadeira Cuba. Bora então entender esse plano. Que plano que é esse? Com essa coluna aqui que saiu na Malu Gaspar no jornal O Globo. Após reação de Dino a Magnitsky, STF guarda carta na manga em caso de escalada de Trump. Carta na manga? Será que é uma jabuticaba? Ou vão plantar uva e amor? Será que é aquela nova milícia digital do STF? Alguém chuta aí qual que é a carta na manga? Vão escrevendo aí nos comentários, enquanto a gente lê a coluna que vai entender
Que carta na manga que é essa? Nos últimos dias, os integrantes do STF vinham dizendo a interlocutores que poderiam bloquear os bloqueios, proibindo que os bancos brasileiros cumprissem as ordens estrangeiras, exatamente como foi feito agora, ontem nessa decisão do Dino. Caso a ofensiva escale, porém, os ministros já discutiram uma resposta ainda mais grave: bloquear ativos ou contas de empresas americanas com interesse no Brasil. Gente, isso aqui é o cúmulo do absurdo. E já vamos comentar isso, mas eu preciso fazer uma simples pergunta. Vão bloquear ativos e contas de empresas americanas com base em qual lei, ministros? Qual lei autoriza vocês a fazerem isso? Gente, não existe! Não há nenhuma lei que dê esse poder a vocês, ministros. E mais, como que vocês vão escolher qual empresa americana bloquear? Vai ser o quê? McDonald's? Qual o critério? Como que vocês vão selecionar qual empresa levar para o abate, qual vai para o ritual do sacrifício, em nome da proteção e blindagem do Alexandre, quer dizer, da democracia, né? Que loucura! Vocês percebem como isso é insano, é arbitrário, é ilegal? Os ministros do STF simplesmente vão escolher por sorteio empresas americanas para sair aí bloqueando os ativos quando são empresas absolutamente inocentes, prejudicando empregos, renda dos trabalhadores, cadeias de produção e de serviço inteiras. Que várzea, várzea! Mas os efeitos vão ser muito, muito piores do que isso, como eu vou te mostrar daqui a pouco. Segura aí para você ver. Gente, veja agora aqui comigo como nem eles, ministros, sabem quem que eles vão bloquear ou como essa insanidade seria operacionalizada. O que indica que só pode ser um blefe. Só pode ser um blefe, mais do que qualquer outra coisa. Mas com esse Supremo que tá aí, a essas alturas, olha, não dá mais para duvidar de nada. Olha aqui. Por hora, essa ainda é uma hipótese, mas na semana passada ela foi mencionada algumas vezes pelos ministros a diferentes interlocutores, sem detalhar como que isso seria feito e nem quais empresas ou instituições poderiam ser atingidas. Para uma ala do STF, especialmente a que corre mais risco de sofrer sanções de Trump na esteira das sanções amorais, é preciso mostrar aos Estados Unidos que o Supremo não está inerte e tem instrumentos para reagir. Reagir destruindo a economia brasileira? É isso, ministros? Porque os Estados Unidos têm uma caixa de ferramentas infinita para usar contra vocês. Mas depois que vocês bloquearem as contas das empresas americanas, e aí, é o quê, hein? E o dia seguinte, sobra o quê? Vocês vão fazer o quê? Simplesmente não existe cenário em que o Supremo saia vitorioso de uma guerra contra os Estados Unidos. Não existe. E os ministros estão em completa e total negação da realidade. Vamos seguir aqui para você ver e eu te dizer como que fica pior. O clima interno, que já era de indignação, ficou mais acirrado depois das reuniões entre os ministros e grupos de banqueiros cujos relatos foram publicados em diferentes reportagens nos últimos dias. Como informou a colunista Bela Megali, os ministros ficaram irritados com o vazamento dos detalhes das reuniões. Mas, em conversas com a equipe da coluna, alguns deixaram claro que o que mais os irritou foi a sugestão dos banqueiros de que não havia nada a fazer senão obedecer às restrições da Lei Magnitsky. Olha só. Acham que somos teleguiados e que não podemos fazer nada, que não temos como reagir, chegou a dizer um desses ministros. Olha, eu fiquei desconfiado quem que é esse ministro com esse tom aí. Parece que começa com Gilmar e termina com Mendes. Mas me conta aí nos comentários quem você acha que disse essa besteira. Olha aí. Os americanos também não têm empresas no Brasil? Acham que elas estão imunes? Afirmou, sugerindo que empresas americanas podem ser atingidas por uma espécie de represália do STF a Trump. Se os ministros fizerem isso aqui, que eles estão ameaçando fazer, ou blefando fazer, eles simplesmente vão destruir a economia do Brasil. Os Estados Unidos são os maiores investidores estrangeiros do Brasil, com mais de 357 bilhões de dólares investidos aqui. Isso aqui, gente, afugentaria investidores estrangeiros, faria o dólar explodir, cancelaria contratos entre empresas americanas e brasileiras, levando as brasileiras a sofrer, sem falar das sanções secundárias que Trump pode aplicar no Brasil. Trump pode aplicar embargos ao nosso país como ele aplica a Cuba e Venezuela, isolando esses países da cadeia mundial. Imaginou a gente sem computador que vem de fora, sem peça de computador, sem peça de carro? Vai virar o quê? Vamos andar de bicicleta aqui no Brasil?
Hoje aqui, as empresas que montam o carro são montadoras. Muitas peças vêm de fora. A gente quebra, a gente volta a idade da pedra. Sem falar nos ativos brasileiros lá nos Estados Unidos que o Trump pode simplesmente confiscar. Vai ser terra arrasada. Eu fico impressionado que os ministros brinquem publicamente com essa ideia. O Brasil quebra. Tudo para proteger um único homem. Um violador contumaz de direitos humanos. Ou melhor, desculpe, é tudo para proteger a democracia, o amor. Ah, Deus tenha misericórdia de nós. Antes de encerrar, eu tenho uma coisa para te falar. Se você, como eu, se interessa não só pelo aspecto político disso tudo que a gente está vivendo, mas também pelo aspecto espiritual, da fé e cultural, se você é cristão, defende as verdades e valores inegociáveis, não deixe de participar hoje, às 20 horas, da aula magna Guerra Cultural, a batalha pela sua mente. Comigo, com a Cris Correia, que é especialista em assuntos relacionados a isso. A gente quer que você aprenda sobre como entender os fatos políticos e sociais à luz da Bíblia, com lentes cristãs. Vai ser aqui no meu canal do YouTube. Eu espero você em seguida hoje, às 8 horas. Até já! Fala pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Então pessoal, já deixa seu like e se inscreve no canal se você gostou do vídeo. É muito importante que você também ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí no seu canal, no seu YouTube aí. Sinal de alerta, Maduro. Nossa, tá aparecendo um trem aqui na tela. Pera aí, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Sinal de alerta. Maduro convoca mais de 4 milhões de milicianos na Venezuela contra os Estados Unidos. Ditador venezuelano reage às sanções dos Estados Unidos e aplica presenças de forças paralelas às forças armadas. O ditador Nicolás Maduro anunciou nesta segunda-feira, dia 18, a mobilização de cerca de 4,5 milhões de milicianos em um plano para garantir a cobertura do território nacional por meio de presença de grupos armados. Segundo Maduro, o esquema envolve milícias preparadas, ativadas e armadas com tarefas definitivas diante do que classificou como renovação das ameaças extravagantes e bizarras dos Estados Unidos contra seu governo. A informação foi divulgada pela agência AFP e repercutida pelo canal francês 24. A Venezuela, que possui cerca de 30 milhões de habitantes, conta oficialmente com aproximadamente 5 milhões de revezistas, milícia bolivariana, criada no início dos anos 2000 por Hugo Chávez, integrada informalmente à Força Armada Nacional Bolivariana. O anúncio se dá ao meio de recrudescimento das sanções americanas. Em 7 de agosto, os Estados Unidos levaram para 50 milhões de dólares, equivalente a 271 milhões de reais, a recompensa por informações que levam à prisão ou condenação do Maduro. Conforme a Procuradoria-Geral Pamela Bondi e as autoridades já apreenderam mais de 700 milhões de dólares, equivalente a 3,8 milhões de reais, em bens atribuídos ao presidente venezuelano, incluindo dois jatos particulares e 9 veículos de luxo. As investigações apontam ainda para a interceptação de 30 toneladas de cocaína atribuídas a Maduro e seus aliados, a parte delas misturada em fentanil. Em Washington, acusa o regime de envolvimento em conspiração, narcoterrorismo, tráfico internacional e uso de armamentos em apoio a organizações criminosas. Maduro também é acusado de encargar no cartel Los Soles, apontado pelo governador Donald Trump,
com organização terrorista internacional. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos por assistir até aqui e até a próxima. Valeu!